Parabenizá-los, né, a Sandra e o Arthur, pela apresentação e pela oportunidade que nos dá de abrir esse debate com relação à mobilidade urbana. E eu fico feliz porque o tema, ele, além de ser atual em todo o nosso país precisa estar discutindo muito esse tema, mas a nossa cidade, principalmente, porque temos aí em vistas um plano de mobilidade urbana para ser lançado e debatido com a sociedade, né, construído por todos. E aí esse grande desafio que o Arthur deixa aqui para reflexão, quando ele coloca que precisamos pensar, né, a cidade. Eu acho que isso aqui é mais um exercício de provocação, né, de abrir essa discussão, porque vem muita coisa para ser discutida. A instituição, prefeitura, universidade e a sociedade como um todo, ela tem que estar envolvida. O que ainda levanta com relação às questões da participação dos arquitetos, dos urbanistas, né, dos escritórios nesse processo, às vezes ele fica à margem por conta da pressa, né, do governante de implantar, de fazer, e aí fica todo esse processo de concurso que eu defendo. Eu acho que tem que ser por aí, né, a gente ter a oportunidade de abrir esse espaço para que todos possam participar. Então, nós estamos com dois processos aí tá batendo as portas aí, com a questão, o plano de mobilidade, né, que a gente precisa, provavelmente estaremos lançando o termo de referência até o final do mês que vem. E outra coisa é a implantação do sistema de BRT, né, que também me coloca à disposição aqui do IESP para poder trazer aqui, não como uma discussão mais, porque muita coisa já está na Caixa Econômica, já foi analisado, e por conta também, como eu falei, dos prazos que tínhamos para cumprir com relação à exigência do Ministério das Cidades. Então, infelizmente, a gente tem que cumprir esse prazo, senão a gente perderia todos esses recursos, mas não chega, muita coisa pode ser ainda debatida e discutida, porque eu conversava aqui antes com o pessoal, e o governo federal, quando lançou esse programa, que aí veio depois daquelas manifestações de junho, né, de 2013, ele lançou um programa onde chamou de Parque Mobilidade de Grandes Cidades, né? E nós nos inscrevemos porque aí tinha cidades com mais de 500 mil habitantes. João Pessoa estava dentro desse perfil, e nós escrevemos os nossos projetos junto ao Ministério das Cidades. Para nossa sorte, nós tínhamos um estudo recente, né, de 2012. Então, os projetos foram abertos em 2013, a gente teve até 2014 para apresentar, e nós tínhamos um estudo mais exclusivo para o sistema de transporte público da cidade de João Pessoa. Então, isso estava muito focado para o sistema de transporte. Então, nós não tínhamos, como aí ele falou, uma grande pesquisa domiciliar que pudesse fazer esse diagnóstico e identificar esse deslocamento da nossa cidade, não só de João Pessoa, como também da região metropolitana como um todo, envolvendo as cidades vizinhas, como Cabedelo, Bahia, Santa Rita e Conta, né? Então, por conta desses prazos, nós tivemos que avançar. Os projetos já estão na Caixa, já estão em fase de ser liberado para a licitação. Estamos aguardando apenas algumas avaliações com relação aos terminais, principalmente o terminal lá do Varadouro, que é uma área histórica, e ele teve que passar pela aprovação do IFAM e do IFAE. Isso está lá sendo analisado, e eu acredito que logo eles estão liberando, e a gente completa todo o processo junto à Caixa Econômica, com todos os prazos, né? Então, eu quero deixar isso claro, né? Isso vai ser divulgado para que vocês tenham conhecimento, mas o mais importante é a questão do plano de mobilidade. Eu acho que o plano de mobilidade, onde a gente vai discutir a cidade, tudo que foi passado aqui por Arthur e a Sandra, a gente tem um momento, a nossa cidade está começando a passar por
problemas que a gente não tinha, né, congestionamentos, né, deslocamentos, a política, né, o estímulo, o incentivo ao uso do automóvel como um modal, né, de deslocamento das pessoas como sendo um modal mais atrativo, e o estímulo do governo federal para que se compre carro, se compre moto, e esse deslocamento de forma individual, ele já está, e todos nós trabalhamos com isso, já sabemos que ele é inviável. Nós não podemos embarcar nesse processo, né? Então, o plano de mobilidade veio trazer essa discussão de forma geral, repensar a cidade, não só do ponto de vista desses deslocamentos, mas qual a cidade que nós estamos, primeiro, qual a cidade que nós queremos e que cidade nós estamos construindo, porque a cidade que está sendo construída realmente não é a cidade que nós queremos, isso aí não tenho dúvida. E nós temos um momento, novo plano de mobilidade, porque nós vamos enfrentar, fazer um bom debate e enfrentar, sim, os interesses, né, da classe que quer dominar e que acha que o automóvel ele tem que ter a prioridade. Ele não pode ter a prioridade, como a gente já sabe, mas ele também não pode ser esquecido, né? No nosso projeto, nós pensamos isso, os terminais, todos eles, a rede ela deve ser integrada a um sistema cicloviário, e aí a intenção é implementar um sistema cicloviário, do mesmo jeito que existe o sistema de transporte por ônibus, transporte de táxi, transporte de turismo escolar, todo esse sistema é controlado pela CEMOB, e nós vamos criar também um sistema cicloviário, esse integrado ao sistema de transporte proposto, né, que seria repensar o nosso sistema atual, que é um sistema basicamente radial, e não funciona mais porque houve uma descentralização dos serviços e a gente precisa adequar esse deslocamento à necessidade das pessoas, né? Eu anotei alguns pontos aqui, que eu posso depois passar só alguns questionamentos, porque me parece assim, bem dependente do porte, né, da cidade, a gente enfrenta os mesmos problemas, né? Por exemplo, o centro da cidade está passando por uma reestruturação, ali no Parque Solon Lucena. Foi um debate, eu acho que não foi muito discutido isso como deveria, né, mas nós tivemos que ter uma intervenção, já porque a obra tinha sido apresentada com a recuperação do parque, devolveu a lagoa como um parque para a cidade, mas tínhamos um problema de circulação, né? Tínhamos um problema de circulação e nós fomos resgatar o pensamento do plano de Jaime Lerner lá atrás para o centro da cidade de João Pessoa. Isso para a gente foi uma conquista. Nós começamos a implementar o que tinha sido repensado por eles, né? E foi abandonado pelo Agrub na época e pela prefeitura e os gestores que tiveram à frente da prefeitura naquela época. E foi um erro terrível. O centro da cidade hoje é um caos. Na verdade, tudo converge para o Parque Solon Lucena, inclusive o tráfego de passagem, como também o tráfego local, e isso é um conceito que a gente usa de separar. Você deu esse exemplo aqui, você não pode, quem está passando, né, você tem que identificar quem quer se deslocar para aquele parque, né, e deve ter facilitado esse acesso, mas quem está de passagem, como caminhões, carros e um tráfego pesado, desnecessário, né, gerando um impacto muito violento ali no centro da cidade. E só para trazer a questão de conceitos, né, nós estabelecemos ali um conceito de anéis ali no centro da cidade, que tinha sido repensado naquela época e nós estamos resgatando. Quando nós transformamos aquela via da lateral da Bica, né, aquela que passa na frente do Hospital Tambiá e ali do Hospital Santa Isabel, ela tinha até um determinado trecho ali na Bica, ela era mão única, né, e isso nós invertemos, deixamos ela, esse trecho transformamos, voltamos ela a ser mão dupla, porque resgatamos o grande anel externo, que tinha sido pensado para a cidade, onde você pode fazer a circulação por esse anel da Gouveia Nóbrega, passando pela Cidade Baixa, lá pela Francisco Lones, Márcio Mendes Figueiredo, a
rua da Marcelo Figueiredo com a outra Tabajara, não, aquela João Machado, né? Então a gente fecha esse anel, esse grande anel, sem entrar dentro da cidade. E temos mais 2 anéis contornando a lagoa, o Parque Solomão Lucena, que seria formado por 4 binários. O binário da Valfredo Leal com a princesa Pedro I, que foi o primeiro a ser implementado. O segundo, que é a Tabajara com a que nós fizemos na abertura agora do canteiro ali na Getúlio Vargas, com a princesa Isabel. Pedro I com a Marechal Deodoro e o outro anel, que esse binário que já existe, que é a Visconde de Pelotas com o General Osório. Então nós fechamos 2 anéis internos, no sentido horário e anti-horário, sem ter a necessidade de passar pelo Parque Solomão do Centro. O último anel que está faltando fazer seria esse da Pedro II, né? Passa ali no mercado, com a Almirante Barroso, né? Ele faz uma inversão, e quando você vem subindo ali na Diogo Velho, e chega na altura da Pedro II, ele tem uma divisão para a direita, ele volta para a Praça dos Três, ali a Praça dos Três Poderes, e à esquerda para o Mercado Central. Então nós vamos fazer, ele vai fazer a ligação, inclusive vindo, quem entra na cidade, que vem de Bahia, passa direto, vem lá de baixo, pela Rua da República, passa do lado ali da praça, acessa Pedro II e vai bater em Mangabeira, sem passar pelo centro da cidade, né? Sem passar pela lagoa. Então, o deslocamento também da zona norte, né, para a zona sul, quem vem da Tancredo Neves, né, e quer acessar Jaguaribe, você tinha que necessariamente passar pela lagoa. Hoje você já vem pela Princesa Isabel, passa do lado da TV Cabo Branco, acessa a Princesa Isabel, cruza naquele semáforo que nós abrimos ali na Getúlio Vargas e acessa do lado, na lateral do mercado, Jaguaribe, você vai bater lá em Jaguaribe sem passar pelo anel interno da lagoa. Então, não vou entrar em mais detalhes, porque na verdade isso já foi passado aqui muito bem por Arthur, mas me coloco à disposição de todos aqui, inclusive da universidade, para que a gente possa trazer à discussão esses debates, né, sempre que possível. Esse sim a gente pode fazer, porque a gente tem muita coisa para ser feita. Como o binário, por exemplo, que vai ser implantado agora, entre a Carneiro da Cunha e a Manuel Delgado, né? Houve uma implantação equivocada na Manuel Delgado, numa rua onde tem um contrafluxo, uma faixa extremamente perigosa, né? Nós vamos refazer isso, né? E vamos restabelecer. Tem 2 vias saindo do centro da cidade, que é a Carneiro da Cunha e a Manuel Delgado. Então, quem se encontra naquela região da Torre, né, e quer se deslocar ao centro da cidade, ele obrigatoriamente tem que usar os 2 corredores. Ou ele vem pela Epitácio Pessoa, ou ele vem pela Beira-Rio, que já estão sobrecarregados. E você tem um sistema viário extremamente generoso, que poderia estar subutilizado e poderia estar sendo utilizado, que é esse binário que nós vamos implementar, e ele faz parte da ligação desse binário de Miramar, porque quem vem hoje de Miramar, vai pela Mário Vilaço, arquiteto Mário Vilaço, de Vilaço, ele vai até o centro da cidade se ele pegar esse binário da Carneiro da Cunha com a Manuel Delgado. Então, me coloco à disposição de vocês para a gente discutir esses pontos da cidade, porque também para a gente não é bom estar fechado dentro de um gabinete, dentro de uma sala e planejando a cidade sem estar debatendo a cidade com quem realmente usa, né? E eu percebo que é uma falta muito grande de entendimento do que está sendo feito. Isso gera uma angústia, porque as pessoas não têm. Por exemplo, a fase desses binários e dessa mudança no centro da cidade, ela não está concluída, mas gera uma falta de entendimento. O primeiro binário que foi feito, e aí o erro foi esse, foi colocar como se fosse intervenção isolada, né? Binário da Valfredo Leal para Pedro I, não é uma intervenção isolada, né? Então a outra fase do binário da Tabajara com a Santa Elias foi simplesmente a abertura, a implantação de um semáforo para que você evitasse dos veículos circularem pelo anel interno da lagoa. Isso tem todo o conceito de você ter
o sentido horário e o sentido anti-horário, né? Os dois, você fazer essa transição das zonas, zona norte, zona sul, leste e oeste, sem ter que necessariamente passar pelo centro da cidade. Então, eu vou ficar por aqui. Qualquer coisa com relação aos pontos que eu anotei aqui, aí seria mais perguntas e questionamentos com relação ao projeto que vai ser apresentado. Não, tudo bem. Deixa passar aquele lado lá que eu vou. Em relação aos dados, a gente trabalha, vou falar primeiro do sistema viário. Tá? A primeira busca no sistema viário é entender a quantidade de faixas hoje funcionando. Eu tenho 3 faixas numa avenida. Se eu cair numa rua que tem 2 faixas, porque essa avenida não é uma rua de 2 faixas, eu estrangulei o sistema. Eu obriguei o cara a diminuir a velocidade, a frear, né? Eu criei um estrangulamento, quer dizer, vai sobrar alguma coisa nesse estrangulamento. O segundo ponto, eu tenho a condição dos giros. Então, eu tenho 2 avenidas, uma bifurcação de 2 avenidas. Qual é a importância de uma avenida na cidade? Qual é a importância da outra avenida? Trabalhar o sistema binário é de extrema importância na cidade hoje. Não sei, desculpa, eu ainda não sei os nomes das ruas da cidade, então eu não consegui me localizar muito bem nas avenidas e nas ruas. Mas eu posso dizer, pelo que eu vi, o sistema viário da cidade é um sistema confortável. Ele pode assumir novas características, ele pode assumir uma nova estrutura de fluxos, principalmente em relação aos estacionamentos, né? Porque a cidade é um grande estacionamento hoje, né? E isso reduz o espaço que poderia ser uma ciclovia ou uma calçada para o carro ficar parado durante o dia inteiro, mesmo com zona azul, mesmo com rotatividade. Hoje a gente já discute muito onde tem sistema de transporte, absorver também estacionamentos verticais por menos áreas. Isso é de extrema necessidade para a cidade, principalmente para quem vem da zona periférica mais distante, chega de carro, para o carro no sistema eficiente e passa a entrar no sistema de transporte eficiente. E isso elimina a necessidade de chegar no centro de carro. Já é um grande passo e uma retirada do número de veículos muito grande de dentro da cidade. Só para fechar um pouco a ideia do transporte, a importância da gente pensar no transporte também entra em relação a um desejo seu, por exemplo. Eu quero tomar uma cerveja saindo daqui. Quem é que veio sem carro para poder tomar cerveja hoje? Então é isso aí, gente. Eu tenho direito. Eu tenho direito de deixar meu carro em casa para tomar uma cerveja com meus amigos e voltar para casa. E normalmente, se você sai para tomar uma cerveja com seus amigos, você volta de carro e você não volta. Porque de bicicleta você não vai querer, porque qualquer acidente aí você vai se machucar feio, afinal você não tem tanto equilíbrio. A pé você não vai fazer porque as distâncias são longas normalmente, é uma caminhada de 2 horas se você for fazer 7 km. Então é bom a gente pensar um pouco nisso. O sistema de transporte ele é nosso conforto, ele não é uma necessidade da cidade, né? Ele é um conforto do humano na cidade. Eu tenho que ir para qualquer lugar, eu posso fazer o que eu quiser. E depender do carro é depender de uma circunstância que eu não posso aproveitar todas as possibilidades da cidade. Bom, isso é um pouco em relação ao sistema viário. Então a gente usa um pouco do que existe e tenta trabalhar com as ruas e ver se as capacidades não estrangulam o sistema viário e eliminar o máximo possível. Outra coisa é trabalhar muito com o giro, reduzindo os cruzamentos. Então, quando você reduz o cruzamento, você aumenta a fluidez. Mas tem travessia. A botoeira funciona muito bem, ela dá um tempo necessário para um acúmulo de pessoas. Se você conhece, se você fizer uma vistoria em alguns dias da semana para analisar os horários que tem maior fluxo, você pode aumentar essa disposição de botoeiras. Botoeiras, para quem não sabe, são semáforos para pedestres, não tem cruzamento, então o pedestre aperta o botãozinho, sabe que daí tantos segundos começa a contar para parar o trânsito ou
para imediato, dependendo do horário que sabe que tem um grande fluxo naquela região. Já com transporte é um pouco mais complicado. A gente faz por conhecimento da prefeitura, normalmente com o tamanho da cidade. A prefeitura tem um reconhecimento do número de embarques e desembarques na estação principal. Então, eles sabem que o ônibus da linha tal chega a tantas pessoas normalmente, não é uma OD, mas sabe que da região que veio. E isso já facilita um pouco a análise, porque você começa a buscar as alternativas. Agora, a grande necessidade é entender se todas as pessoas querem chegar no centro e quais são as alternativas para ela se distribuir antes de chegar no centro, onde ela quer. Essa é uma dificuldade e esse é o grande papel da pesquisa de origem e destino. Então, a origem e destino ela pega um ponto na região e solta um monte de linhas de espessuras diferentes. Né? Então, eu tenho um ponto aqui, umas linhas distribuídas assim, mostrando centro, não sei aonde, e cada espessura é uma quantidade de gente. Isso a gente identifica o desejo de viagem para certos locais, mas ele não especifica nem a posição que eles querem chegar, nem qual é a região. Isso a gente também trabalha com sensação. Então vamos conhecer as ruas. Olha, tem uma rua comercial, então tem um grande interesse. Tem uma escola e um hospital nessa rua. Por isso que nessa região tem muita gente. Então a gente começa a buscar discursos para que aquilo seja compatível com a OD. A OD ela tem lá os seus motivos também, apresenta os motivos de viagem, mas às vezes faltam alguns dados, dependendo de quem faz, nem sempre é completo. A maioria das vezes a gente tem as informações. Bom, e isso é em relação aos dados. Tá? Eu só completar um pouquinho, né? Na verdade, a gente não trabalha sem os dados, né? A gente trabalha com os dados. É que depois na vida profissional, vocês vão acabar passando por isso. O arquiteto, a formação do arquiteto, ela é mais para montar uma equação sobre o problema que está se apresentando, sobre o desafio, do que fazer a conta da equação. Né? Então, o olho do arquiteto tem que estar preparado para perceber certos detalhes, né? Certos comportamentos que não são os números que falam. Não quer dizer que a gente dispensa os números, quer dizer que a gente não leva os números como a fatalidade. Por quê? Porque assim, por exemplo, eu vou fazer um plano de mobilidade. Então, o Adalberto ele vai, não sei se ele, mas vamos dizer que ele seja essa figura, né, dentro da gestão. Ele tem que contratar uma empresa para fazer uma pesquisa origem e destino, que vai identificar onde tem maior ou menor demanda, ou como o Arthur falou, para onde que as pessoas desejam de fato ir. Né? Hoje, para ir para a Zona Sul, eu saio da Zona Leste, vou até o centro, e do centro vou até a Zona Sul. Mas quantas pessoas querem fazer isso, de todas que fazem? 20%. Bom, e as outras querem ir para onde? Né? Então, isso eu vou ter que ter um dado para fazer uma leitura. Lógico, todos os dados não são nunca completos, mas dá uma noção, dá uma percepção numérica, né, de intensidade do problema. Só que essa informação, eu diria que é uma informação fria, ela é uma informação sem emoção, tá? E muitas vezes ela não é que ela não corresponde à realidade, ela não... Pode haver uma mudança nesse comportamento e mudar todos esses números. Ela não usa nenhuma percepção, além da numérica, daquilo que está acontecendo. E, às vezes, se eu levar isso ao pé da letra e trabalhar só com esse dado, eu posso dar uma solução que não vai melhorar o problema, vai piorar o problema. E eu vou dar um exemplo muito simples. Em São Paulo, a zona mais de demanda que existe
existe é a Zona Leste. Essa zona, desde que São Paulo nasceu, não para de crescer. Gente que não para de crescer. E cresce e vai todo mundo para a Zona Leste. E vai todo mundo para a Zona Leste. E lá já tem metrô, tem 2 linhas de trem, 2 linhas de metrô, tem corredor, tem tudo que vocês podem imaginar. E continua crescendo. O que acontece? Acontece assim. Olha, faz uma pesquisa de origem e destino. Ó, a maior demanda é na Zona Leste. Bom, então o que nós vamos fazer? É de interesse de todo mundo que já está atuando naquela área que se continue atuando. Então, se eu já tenho um metrô que vai para lá, para a companhia do metrô, é melhor eu só esticar a linha. Gasta menos, já tem uma parte pronta. Né? Para as companhias de ônibus, as concessionárias, eu já tenho uma frota que faz isso, eu só aumento a frota. Para quem quer construir depois a gente vai falar sobre o monotrilho. Eu quero fazer um monotrilho. Nossa, que bacana, sistema novo de transporte. Vamos fazer um monotrilho aonde? Vamos pôr na Zona Leste, porque lá tem uma demanda. O que acontece? Então, primeiro, que leva tanto tempo para se aprovar todo esse sistema que quando eles começam a funcionar, eles são obsoletos. Por quê? Porque todo mundo que ficou sabendo que ia ter o metrô, que ia ter o monotrilho, que ia ter o corredor de ônibus, ele já foi lá, ele já comprou o terreno, ele já investiu, ele já verticalizou. Um monte de gente que estava morando na Zona Sul, o parente que mora na Zona Leste, vou fazer um metrô aqui bacana. Então arruma um terreninho para mim, já vou para lá também. A hora que fica pronto, já inchou toda a região e a solução que tinha sido achada como solução passa a piorar a condição inicial. Tá certo? E isso nunca acaba. Então é aí que a gente fala, que aí tem esse também é o Zé, que está certo que ele falou. Quando sai um pacto, quando sai um programa de incentivo, um programa de investimento, você já tem que estar com o projeto na mão, senão você perde. Então, o projetar a cidade tem que estar antecipado ao investimento que vai ser feito. E quem projeta essa cidade? Projeta a prefeitura, né? Existem interesses políticos na conformação da cidade, mas principalmente existem os interesses das pessoas que moram. E essas pessoas são vocês, que fazem parte de uma sociedade civil organizada, né? É o poder público, que são os políticos que vocês elegem, e a universidade é muito forte nisso, é um interlocutor muito importante, porque vocês estão estudando os conceitos, vocês estão estudando modelos em outros lugares do mundo, né? Vocês estão aí para isso, para pesquisar essas coisas e trazer novas possibilidades, experimentos e tudo isso. Então, aquela ideia que a gente estava ontem conversou de que forme os birôs, né? Mas e o profissional, onde é que fica nisso? Não, o profissional, existem os mecanismos legais para o trabalho. Eu sei, não estou criticando, mas eu vou dar o meu ponto de vista, que hoje os projetos são feitos dentro da prefeitura, me parece, não é? Isso não é um hábito só daqui, né? As prefeituras acabam tendo que resolver lá para dar essas respostas rápidas e às vezes até por falta de recursos. Mas acontece que a prefeitura é um órgão de gestão, é um órgão administrador, né? Ele tem que gerir esse interesse, ele tem que coordenar esse interesse e ele tem que contratar vocês, futuros arquitetos, tá certo? Como? Fazendo as licitações, fazendo os concursos públicos. Ele pode até fazer dentro da prefeitura um primeiro plano inicial, né? Que os planos eles demoram mesmo para serem elaborados. Então, pode ter uma primeira diretriz, e essa diretriz pode ser depois. Então, vamos dizer que você tem um plano de mobilidade pronto. Não quer dizer que esse plano esteja aqui uma receita para resolver o problema da cidade. Aqui no primeiro passo. Né? E o plano é uma coisa... Não tem intervenção feita. Ele é só uma diretriz. Né? São conceitos. Então, tudo isso pode ser debatido, tem espaço para isso, tem instrumentos legais de contratação,
que não é meu métier, né? Mas a gente está sujeito a isso. E, então, tem que participar e tem que reelaborar, e tem que reelaborar de novo, e se tiver dúvida, de novo, né? De novo, quantas vezes for necessário. Pode ser se experimentar a implantação de uma determinada intervenção, e ela mesma pode criar outras alterações no sistema, pode criar novidades, pode criar novos desafios, às vezes, né? Então, é isso. Então, a gente não trabalha sem os dados, a gente trabalha com os dados, é importante, mas a gente trabalha principalmente com a percepção, tá? Que não é numérico, ele não é quantitativo, mas ele trabalha com densidades, com desejos, com observações do comportamento urbano, né, do comportamento local. Não precisa falar para ninguém, no final de semana todo mundo vem para a praia, né? Não precisa contar quantas pessoas vêm. A gente sabe que vai criar no final de semana um congestionamento. Mas e quem não vem para a praia, como é que fica? Então, são equacionamentos que a gente vai montando e, com a experiência, isso passa a ser muito fácil de você observar. E aí a gente sempre pede o apoio depois da engenharia, né, para que aquilo realmente se consolide, né, que dê o suporte para você falar, não, o que eu estou falando está certo, está embasado, não estou falando bobagem, e geralmente não está. Geralmente, se for bem pensado, ele dá certo mesmo sem o número redondinho. Eu só queria, em cima do que a senhora comentou, realmente tem essa dificuldade, né, e não é só a prefeitura de uma pessoa, mas todas as prefeituras, todos os gestores, mas nós temos que, só tem uma maneira, que a gente começa a trabalhar no planejamento, e aí o planejamento para a cidade agora é um planejamento a longo prazo. Ele não pode ser interrompido a cada gestão, que é isso que acontece em todas as cidades do Brasil. Nós temos um gestor eleito por 4 anos, ele tem um plano de governo, né, e ali ele faz o seu programa dentro do que ele imagina que é melhor para ele, do que ele vai ter resultado. Né? Mas o resultado não tem que ser para o governo, o resultado tem que ser para as pessoas, para a cidade. E ele tem que ter o compromisso, por isso que tem que ter essa discussão, esse debate, porque cada proposta, né, que seja apresentada, ela tem que ter uma lógica, né, e ela tem que respeitar isso que, por exemplo, as diretrizes que vão ser apontadas no plano de mobilidade, né, porque no plano de mobilidade vai haver, inclusive, uma necessidade de mudança de toda a legislação do uso do solo, entendeu? Da questão do Código de Urbanismo, uma série de mudanças para que a gente possa ter essa facilidade de trabalhar com conceitos, né? E não, por exemplo, isso que foi apresentado aqui. Se o escritório não tivesse essa visão, ou então apresentado essa proposta, e se não tivesse convencido a Prefeitura de São Paulo de implementar essa proposta que vocês fizeram, muito mais racional, pensando na cidade, e aí respeitando, vendo a cidade para as pessoas, né, como prioridade, se o gestor não entender isso, se ele não for obrigado a fazer isso, ele não faz. Né? E aí nós vamos estar fazendo, está se implementando aí projetos que não atendem, né, a necessidade das pessoas, né, por uma pressão de grupos. Né? Aí vem a pressão, a especulação imobiliária, tudo. Se você não tem um controle, regulação disso tudo, vira um caos. Né? Porque quando você vai implementar aquela sua proposta, como o Sandro comentou, já não atende mais. Mas por quê? Mas se você tiver um sistema regulador disso, você tem todo o uso do solo, como é que vai se dar essa ocupação, como é que vai acontecer, e evitar exatamente esse tipo de especulação que acontece nesse tipo de projeto. Pelo menos minimizar. Minimizar, né? Você pode, quando você tem essa diretriz, você planeja isso, a coisa vai acontecer, não é todo mundo, qualquer aventureiro que vai chegar e vai fazer, impor o seu interesse no projeto. O interesse tem que ser coletivo, o interesse tem que ser da cidade. Né? E é esse, eu acho que é o grande desafio nosso, é de que esses projetos e os programas, tudo que envolve mobilidade urbana, não pode ser pensado numa gestão. Né? Eu estou há 30 anos na CEMOB trabalhando com isso,
desde a época de transporte público, né, algumas coisas foram assim na marra, foram implementadas com a Aida sabe disso, ela trabalhou conosco, muita coisa a gente se frustra porque não consegue implementar, né, e abrir esse debate, trazer essa discussão para a sociedade é muito legal, não é ruim para quem trabalha com isso, para o técnico que quer ver a coisa acontecer, entendeu? É trazer a coisa para tornar ela pública para que ela seja transparente e que as pessoas entendam, né, que ela tem que ser, a proposta tem que ser melhor para todos. Se não for para todos, pelo menos para a maioria. Ela não pode ser para uma minoria, um grupo de interesses, qualquer que seja o segmento, né? Então, por exemplo, no caso mesmo nós temos por esse filho, eu falo em cima do que a Aida falou, é um pouco do conhecimento que a gente já tem, de 30 anos trabalhando na área, dentro da cidade, e que acompanhou a evolução desse processo. Mas, por exemplo, João Pessoa teve um projeto apresentado no Ministério das Cidades, fora as cidades da Copa, sede da Copa, porque o problema foi esse. O negócio foi para acalmar, foi jogado na rua, para acalmar toda aquela manifestação que houve naquele primeiro momento, e a gente não tinha tempo, não tinha planejamento anterior, não tinha pesquisa, não tinha nada. Então, nós vamos ficar de braço cruzado, vendo o bonde passar? Não, vamos correr atrás do que a gente pode conseguir para uma pessoa. Então, conseguimos implementar e fazer o projeto. Nós temos 7 corredores, né? Conseguimos contemplar o primeiro PAC Mobilidade de Grandes Cidades com 4 corredores, que é o corredor de Cruz das Armas, 2 de fevereiro, Pedro II, que é o de Mangabeira, que é um dos mais importantes, e Epitácio Pessoa. Mas, em cima de uma pesquisa que a gente já tinha contratado anteriormente, inclusive a TTC, que fez, ganhou a licitação, não sei se vocês conhecem a TTC, ela ganhou a licitação, foi uma licitação internacional, né, e foi um consórcio internacional que ganhou, a TTC e a Logit. Ganharam, a Logit você conhece, né? O Wagner Columbini, né? Pronto. Então, eles ganharam e fizeram um bom trabalho, né? E isso nos deu, mas o trabalho foi específico para o sistema de transporte. Então, mas a gente está pensando em fazer uma intervenção na cidade, você tem que pensar em todos os deslocamentos, em todos os modais, inclusive o mais importante para a gente, que é o a pé, né? Que esse é o menos observado. O Código lá de Trânsito estabelece que a via ela vai de limite de muro a outro limite de muro. Se você perguntar a qualquer pessoa que lida no ramo dessa parte de mobilidade, a maior angústia são os passeios, não são olhados, não são observados, não. Os gestores é mais fácil você. Por quê? Porque tem uma pressão muito forte do uso do automóvel. Se tiver um buraco na via, isso vai gerar uma discussão muito mais séria, é muito mais pressão para o gestor, né, do que um buraco na calçada que ninguém reclama. Ninguém reclama de buraco. Olha, quantas pessoas não se acidentam naquele passeio, não tem importância. Então, isso tem que ser uma discussão, e a gente, no projeto nosso, dos BRTs, a gente já começou a perceber que dificilmente a gente pode migrar do automóvel para o transporte, porque eu dizia até para os empresários na reunião, igual, vocês lidam com um serviço onde o cliente de vocês, ele não é cliente, ele é um usuário cativo, porque ele é quase um prisioneiro, ele não tem outra opção, porque ele faz conta todo dia para comprar uma bicicleta, qualquer outra, uma moto, para sair do sistema. Então o cara lida com um serviço que é ruim e ele simplesmente sabe que tem uma grande massa que vai depender disso ainda, porque 70% das pessoas ainda se deslocam de transporte público na cidade, e é impossível todo mundo sair de casa e pegar o seu carro e botar o carro dentro do sistema viário, você não sai, não anda, porque não tem como nem comportar. Se você colocar em fila, cada um fica na garagem mesmo, não dá nem para sair de casa, não tem espaço para o carro, para todo mundo se deslocar ao mesmo tempo. Então, isso aqui tem que ser repensado, mas em cima disso o projeto foi apresentado, a cidade foi a única que aprovou, né, fora da cidade, da sede da Copa, o seu projeto na íntegra. Nós não perdemos um centavo, né, numa crise que a gente tem um receio muito grande e que de muita coisa ter sido contingenciada e cortada. Várias capitais perderam, que não eram sede da Copa, perderam projetos e nós, graças a Deus, conseguimos salvar. E aí, para a nossa felicidade, logo depois, no ano seguinte, veio o PAC 50, que foi depois daquela outra mobilização que se teve, nós foi para a rua,
E aí o governo federal lançou mais 50 bilhões, por isso que chama PAC 50 bilhões para exclusivamente mobilidade urbana. Se você chegasse com um projeto da universidade para um viaduto, para um sistema viário para via, para automóvel, você não aprovava, né? Só aprovava se fosse para transporte de massa. Eu lamentei exatamente isso, inclusive numa discussão lá em Brasília, que a gente houve esse questionamento, mas por que não incluir também a bicicleta, né? Os passeios nós conseguimos incluir. Então, todos os corredores de BRT, ele vai ter um sistema viário exclusivo para ele, né? Os terminais foram pensados com bicicletários, né? Para que você possa também, dentro do sistema viário, que não está incluído, ou do sistema cicloviário, que nós estamos pensando que não está incluído, não está contemplado pelo PAC, mas nós vamos fazer esse esforço, pelo menos planejar e projetar, para deixar isso pronto, para qualquer gestor que chegue possa também olhar para isso e ter um sistema integrado, BRT, sistema cicloviário e também os passeios, né? Ao longo dos corredores, todos os passeios são trabalhados, então, nesses 4 corredores, Cruz das Almas, Pêssego, 2 de Fevereiro e Epitácio Pessoa, todos os passeios vão ser requalificados, né? E aí a gente vai fazer a questão da exigência da acessibilidade, das normas, respeito às normas, e aí nós vamos ter realmente os passeios decentes, mas nesses corredores. Para chegar até eles, você vai ter a caos que continua nas calçadas que você não tem o mesmo cuidado que se tem na vida. É interessante você ter colocado a questão da calçada, porque, na verdade, 30% de todas as viagens são feitas pela calçada, as pessoas andam muito a pé. Então, a calçada, ela é considerada um meio de transporte, né? A gente fez um trabalho para a Secretaria dos Transportes Metropolitanos já faz algum tempo, que se chamavam calçadas metropolitanas, ou seja, por onde existe essa permeabilidade da metrópole dentro da cidade, a calçada não deveria ser uma lei velha e rabugenta, né, que é o dono, o proprietário do terreno e que é responsável pela calçada na sua testada. Que é um absurdo isso, né, porque não é ele que usa, né, a calçada. Aliás, seria uma boa, se houvesse uma alteração nessa lei, seria uma boa desculpa para que não houvesse calçadas tão mal resolvidas, né, com o rebaixamento do jeito que quer, cada um rebaixa do jeito que acha que é melhor, daqui a pouco se ligando, se passa cadeira de rodas, se passa material inadequado. Então, pelo menos nas calçadas que eram consideradas, a gente definiu quais eram os caminhos metropolitanos, que eram vários tipos de vias que davam essa suporte para o transporte metropolitano, para o transporte, não só para o transporte público, para o transporte em geral, né? E essas calçadas seriam de responsabilidade da Secretaria dos Transportes Metropolitanos. E elas seriam padronizadas. Quando a gente participou de planos de mobilidade, as calçadas foram todas padronizadas nos corredores. E é bom porque esse padrão ele passa a poder se esparramar pela cidade, né? A hora que começa a ficar bom, as pessoas começam a perceber que a calçada tem que ter um mínimo, que você tem que ter acessibilidade universal, que o material que você usou é um material adequado, que as calçadas são sombreadas e uma série de outras coisas, iluminadas, né, também, principalmente. Isso passa a ser o público, né, o tal do público que você falou que é aprisionado no sistema de transporte precário, ele passa a ser um cidadão exigente, ele passa a conhecer e exigir. Não, peraí, como? Por que o meu caminho está desse jeito? E existe um estudo, existem muitos estudos, né, que vocês podem pesquisar na internet, que hoje a internet tem tudo, mas que fizeram alguns testes em trechos de, se não me engano acho que foi em Nova York mesmo, por que algumas ruas eram muito utilizadas, tinha muita gente andando, né, de pedestres, e outros caminhos não eram utilizados. O cara pegava o carro e ia até a padaria de carro. Então, uma das coisas que foi levantado é a aprazabilidade do espaço que é dado.
Então, se eu tenho, minha rua é gostosa, a calçada é bem definida, é plana, tem arborização, é bem iluminada à noite. Por que eu vou de carro? Eu vou a pé, é gostoso, eu faço um passeio. Mas se eu estou debaixo de um sol constante, não é? Meio-dia, eu preciso até a padaria, eu pego o carro, vou de carro com ar-condicionado. Né? Imagina se tivesse tudo arborizado, seria muito mais agradável. Então, são, às vezes, coisas que parecem, vamos dizer, confeito, né? Parecem só enfeite de bolos, mas que criam uma mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento, ela reduz, sem muita proibição, sem muito esforço, também a utilização do veículo individual, que é uma das premissas que se propõe numa cidade mais bem resolvida, com a habitabilidade mais resolvida, né? Proporcionar, então, distâncias menores. Lembra aquele mapa que apareceu, que tinha só 500 metros da centralidade proposta lá na Água Branca? Por quê? Porque 500 metros, 5 quadras, a gente anda tranquilamente. Se ela for, então, bem arrumada, então eu não vou mesmo pegar o meu carro, eu ando a 5 quadras e pego um transporte bem resolvido. Tá? Então, esses parâmetros podem ser usados nas áreas periféricas dos corredores. Quer dizer, você começa a estender a solução do corredor para áreas aproximadas, para o entorno próximo do corredor. E isso vai se espalhando pela cidade, entendeu? Na pesquisa que foi feita em 2012, se identificou, nas paradas, foi feita só no usuário de transporte público, e se identificou o seguinte: tinha uma pergunta que dizia assim, por que ele estava se deslocando de casa, né, para aquela parada. E algumas pessoas, como a gente não tinha informação do automóvel, né, nem dos outros modais, se percebeu que algumas pessoas comentavam assim que reclamavam muito da insegurança até aquele ponto. Porque é onde a rua é menos cuidada, inclusive não tem às vezes nem pavimento, não tem iluminação, principalmente quem sai muito cedo fica exposto a todo tipo de violência. Então, isso já foi uma coisa que nos levou a imaginar que algumas pessoas que tinham carro, e assim surgiu o quê? Não, eu uso o carro 3 vezes por semana. Ele não usa todo dia porque ele não tem condições de pagar, de bancar o automóvel todo dia. Mas ele disse, agora se tivesse mais segurança, eu usaria o transporte público sem problema. Mas eu me sinto seguro sair de casa para o ponto de parada ficar exposto lá sem saber se o ônibus vai passar. Ele não tem a certeza se o ônibus vai passar. Então, isso foi uma das coisas que fez com que nós, dentro do nosso projeto, nós incluíssemos estacionamentos. Então, o projeto de João Pessoa está interligado com a bicicleta, com o automóvel, os passeios, então, e com o trem, né? Porque também nós temos apenas uma linha de VLT aqui, que foi adaptada, na verdade não é um VLT propriamente dito, foi feita uma recuperação na via e se manteve a mesma bitola, tanto que ele balança muito, não é o ideal, mas está lá funcionando. Mas ele também não sobrevive sozinho se não for interligado com o transporte público. Né? E a salvação dele é essa implementação desse projeto nosso. Isso foi apresentado também em Brasília com essa ligação com o transporte sobre trilho também, vinculado ao transporte público, né, e urbano. Então, eu só queria falar com relação a isso, que eu não tinha visto nenhum projeto com relação dentro da cidade, dentro do Brasil, com essa proposta dos estacionamentos. E aí nós conseguimos incluir, porque tínhamos áreas generosas, né, e não custava nada você disponibilizar aquele deslocamento mais curto pela questão da segurança, né, você chegar até o estacionamento. De lá você fazer o trajeto final, transporte de massa nos BRTs com ar-condicionado, com mais segurança, e não teria esse problema. E também os bicicletários, que foi outra coisa que a gente, até porque foi inspiração aqui na nossa companheira, que ela usava e usa realmente a bicicleta, e ela chegava lá, uma das coisas que a gente teve a preocupação era de manter o banho, né, o local para que possa as pessoas terem essa opção.
se deslocar de bicicleta num clima muito desconfortável aqui e poder trocar de modal, trocar de roupa, tomar um banho, trocar de roupa e continuar a sua viagem e chegar no seu destino confortavelmente, sem estar suado, sem estar com nenhum incômodo. Então, tem essa particularidade. Entra também, a gente entendeu que precisa essa migração, você deixar o automóvel nessa cultura que a gente tem no Brasil é muito complicado, né? Até por uma questão de status, que simplesmente foi adotado um modelo equivocado, nós adotamos esse modelo mais do americano do que o do europeu. Não, que a gente está com um horário para falar aqui. Pessoal, ia ser muito interessante se a gente pudesse continuar, até porque a gente acabou não dando tempo para a plateia se manifestar. Mas eu só queria deixar aqui um ponto, que como já são 10 horas, a gente precisa fechar o auditório, eu não sei, eu infelizmente não posso passar a palavra, por mais que eu gostaria de passar a palavra para que a plateia pudesse fazer perguntas, mas se alguém realmente quiser fazer uma pergunta de modo objetivo e rápido, para a gente não ficar tão antidemocrático. Só uma sugestão, a gente pode disponibilizar os e-mails também para quem quiser entrar em contato, né, com a CEMOB. Vocês viram que eu coloquei o e-mail da Sandra, né? Por favor, é para ela, tá? Porque se eu for responder texto, vocês não vão entender nada. Eu acho que assim, enfim, eu ia morrer se sair daqui 10h15, entendeu? Mas se alguém quer fazer uma pergunta, a gente faz, a mesa também responde de maneira objetiva, e aí eu sugiro depois a gente sair daqui e vá para algum lugar conversar. Inclusive, tomando cerveja, eu estou dirigindo, posso levar. Então sei. Oi? Deixa eu calma. É melhor ainda, eu não posso falar. De início, eu gostaria de agradecer para iniciar a palestra. Para mim, isso foi extremamente importante, né, para a minha formação. Eu estudei a arquitetura e urbanismo. Quero agradecer também ao IES, porque no caso eu sou aluno de outra instituição, então esse espaço que está dando para a gente é extremamente importante. E no decorrer da própria palestra, eu já elaborei uma perguntinha, que é uma dúvida que eu sempre pergunto em relação aos professores de urbanismo. Eu sou muito ligado nessa questão urbanística. Minha pergunta é que nós, arquitetos urbanistas, temos um desafio enorme na questão de mobilidade urbana. A principal delas é o mercado automobilístico, que tem incentivado o uso com algumas facilitações de compra, financiamento, entre outros pontos. Isso faz com que o usuário tenha maior interesse no veículo privado como meio de transporte, que sobrecarrega as vias que são pensadas e planejadas para um futuro com mais de 30, 40 anos à frente. E em 10 anos está sufocada. Né? Devido a esses pontos de interesse, deixando de lado o veículo público, do qual temos uma deficiência em questões de velocidade, segurança, conforto, que são pontos primordiais para que o usuário passe a utilizar. Então, como se lidar com essa situação do mercado automobilístico aquecido pelo interesse do veículo privado, o planejamento viário sufocado em pouco tempo e o transporte público de massa como segunda opção de planejamento? Seria mais ou menos esse meu questionamento. Obrigado. Posso responder isso de uma maneira bem simples. A Alemanha é a principal construtora e tem a maior revenda de automóveis, e nem por isso as pessoas usam carro todo dia. Por quê? Porque para que serve o carro na Alemanha? O cara compra o carro para passear de final de semana. Durante a semana é caro o carro. Custa caro você chegar no centro da cidade. Você paga pedágio. Você não consegue ler um livro no caminho. Na Suíça, você tem, no eixo do trans, você tem uma faixa por sentido. E não tem ultrapassagem. O único lugar que você tem duas faixas em um dos sentidos é quando você vai entrar para dentro do bairro. São alguns cruzamentos. Na verdade, a política do automóvel vai existir sempre. Aliás, para mim, eu acho que a política tinha que ainda reduzir ainda muito mais o valor do automóvel. Eu quero ter um carro bom para andar de final de semana. Se eu posso pegar o carro para a praia, que eu tenho um ótimo carro que me leve até a praia, porque é um perigo eu pegar a estrada com o carro velho. Tá? Então, acho que ele tem que incentivar a troca todo ano de carro. Eu quero todo ano trocar o meu carro, sim, mas eu quero todo dia ir trabalhar com conforto. Eu quero sentar numa porcaria de um banco de um transporte que eu não esteja dirigindo, que eu possa ler um livro.
que eu possa responder os e-mails. Só vou responder quando eu chego no escritório, eu abro meus e-mails. Então, acho que a relação, não é real essa relação que a gente faz com produção, custo, possibilidades. Eu acho que é real a gente não dar as possibilidades, as alternativas de locomoção. Acho que esse é o principal fator mesmo. Para o Brasil ainda, o cara vai entrar num ônibus sem ar-condicionado, num calor de 40 graus, para ir trabalhar, chega nesse ônibus, está lotado o ônibus, a gente não tem a eficiência no sistema, a gente não tem a confiabilidade no sistema, porque se chove, dá um alagamentinho de besta, uma chuva forte, alaga, o ônibus para, tudo para, como é que eu chego no meu trabalho? Então a confiabilidade do horário, do programa, do sistema é muito importante para o usuário. Você vai lá em Zurique, você tem várias linhas, elas se ligam em algum momento, mas elas saem direto de um trecho para o outro. Eu posso pegar e esperar 15 minutos para entrar nessa via, nessa linha, ou eu posso pegar um ônibus que vai sair agora, que vai me deixar ali na frente, vai dar tempo para eu pegar um outro trem, o trans que está lá na frente. Que eu sei que ele vai passar naquele ponto, tal horário. Naquele horário, né? Já naquele ponto. Então eu pego o ônibus aqui, o trem já passou, ele já está atendendo, eu pego o ônibus aqui, eu consigo chegar a tempo naquele outro ponto para pegar o trem que já passou no ponto que eu estava. Então, essa articulação é muito importante. Você ter a confiabilidade do sistema é de extrema importância para o usuário. Acho que é basicamente isso. Ok, então vamos encerrar. E aí eu agradeço mais uma vez a Arthur, a Adalberto, a Ida e Sandra. Agradeço a vocês que ficaram até o final para poder dar esse resultado. Então, reforço o convite amanhã de manhã. Você falou de eficiência, né? Você fez um sinal assim com a mão, né? Como se não estivesse passando no celular. Convido amanhã, porque amanhã o debate vai ser sobre cidades inteligentes e tem um pouco a ver com isso, né? De como a gente pode se tornar um pouco mais eficiente nesses sistemas que a gente tem pela manhã. E à noite a gente volta para discutir a atuação profissional aqui nesse mesmo horário, começa a partir das 6h30. Tá ok? Então eu agradeço a todos, boa noite. Tá? Pode ser. Claro.